nós podemos começar a nossa aula, uma pequena revisão daquilo que nós falamos no nosso último domingo. O livro de Salmos, ele é formado por 150 poemas hebraicos. O que é Salmo? Uma poesia hebraica, certo? Então, ele é toda essa coletânea. Então, quando a gente pega, a gente junta todos esses salmos, a gente vai ter os 150, a gente chama esse conjunto de 150 salmos de saltério. Quando eu falar para vocês, então, a palavra saltério, estou me referindo aos 150 salmos, essa coleção toda de salmos que nós temos. O livro de Salmos, ele possui mais de 8 autores diferentes. Que nós conhecemos são 7, se bem que os filhos de Corá a gente não pode considerar um só, mas são 7 que têm essa autoria definida dentro da Bíblia, e fora os salmos que nós não temos autores, que são salmos órfãos. Então, provavelmente são mais de 8 autores, e esse livro ele é dividido em 5 partes, em 5 livros. Esses poemas, eles foram usados como cânticos, como orações, mas é interessante que quando eles foram escritos, principalmente na época de Davi, eles não tinham essa finalidade. Davi ele não compôs os salmos para que eles fossem cantados. Então, quando a gente vê lá, no título do salmo, Salmo de Davi, ao mestre do canto, na melodia na melodia da harpa de 7 cordas. Aquilo lá foi colocado pelo organizador dos salmos já na época de Esdras. Ou seja, quase 600 anos depois, 500 anos depois do que Davi escreveu. Porque nessa época eles pegaram essa poesia que Davi escreveu e começaram a cantar ela. E colocaram ela com louvor. O editor final de Salmos, ele tinha essa responsabilidade, então, de ordenar e organizar o culto, para que o povo de Israel, que tinha acabado de sair do exílio, um período em que eles se sentiram abandonados por Deus, afinal, eles sofreram uma punição terrível. Israel, Judá, eles tinham 3 evidências de que eles eram o povo eleito de Deus. A primeira evidência deles era a lei, a Bíblia. A segunda evidência que eles tinham era o templo, a presença de Deus na terra. E a terceira evidência que eles tinham era a terra. A terra deles, onde eles habitavam, onde eles cultivavam, onde eles moravam. E o que acontece com o exílio? O templo é destruído e eles são retirados daquela terra. O que sobra para esse povo? O que sobra para eles agora? Você tira o templo, você tira a terra, o que sobra? A lei. Só sobrou a lei. E é justamente nessa brecha que Esdras ele vai entrar. Então, a gente consegue perceber que toda a estrutura dos Salmos, que é um resumo da lei, ele tem essa função de aproximar o povo de Deus, de mostrar para o povo qual que é a maravilha de louvar Ele, de orar, como que eu oro, como que eu louvo, o que eu falo para Deus. Então, os Salmos ele tinha essa função. E a gente consegue perceber que a estrutura do livro dos Salmos, ela é toda feita de modo a organizar, a mostrar para as pessoas a arte de Deus, a beleza de Deus, a maravilha de Deus na criação, a maravilha de Deus na conquista da terra, a maravilha de Deus no templo, a maravilha de Deus na volta do povo do exílio, a maravilha de Deus quando o reino é restaurado de novo, a maravilha de Deus na escolha de Davi para reinar sobre a nação. Esse era o propósito do livro, do editor, ele tenta mostrar isso a todo tempo. Mas para a gente poder entender isso, então, de uma forma, para ficar mais fácil, para entrar melhor nas nossas mentes, a gente tem essa divisão dos 5 livros. Como eu disse para vocês na última aula, a divisão dos 5 livros, ela é já dentro dos Salmos,
ela já vem dele, ela, digamos assim, que ela foi o próprio editor final que colocou. Quando você olha lá na sua Bíblia, né, se você abre, vamos abrir lá em Salmos, pode abrir em Salmos 1, que nós vamos ler ele daqui a pouco. Quando você abre a sua Bíblia, você vê aí, ó, essa parte escrita aí, livro 1. Esse livro 1, ele já está no manuscrito. Agora, essa parte escrita, na minha Bíblia está assim, ó, os justos e os ímpios. Na sua pode estar diferente. Esse título, ele não está no manuscrito. Esse título foi colocado pela editora da Bíblia. No meu caso aqui, a SBB. Pode ser a Vida Nova, pode ser a Editora Fiel, a editora que tenha publicado essa Bíblia. Então, a gente tem essa diferença. Agora, por exemplo, se você vai no Salmo 3, vai estar escrito aí, ó, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Esse título, ele também está no manuscrito. Agora, o de cima, a confiança na salvação de Deus, no caso da minha Bíblia está assim, ele não está no manuscrito. Esse daí foi a editora que colocou para poder te ajudar a ter uma noção do que é o assunto do livro. Então, nós temos essa divisão. O livro 1, ele começa do Salmo 1 até o Salmo 41. Nós temos 41 salmos. O livro 2, do Salmo 42 até o 72, são 31 salmos. O livro 3, do Salmo 73 ao 89, nós temos 17 salmos. O livro 4, ele vai do 90 até o 106, 17 salmos de novo. E aí nós temos do Salmo 107 ao 150, nós temos 44 salmos, é o nosso livro 5. Foi organizado dessa forma. E é interessante porque, quando nós observamos tanto o final do livro 1, do livro 2, do livro 3 e do livro 4, os versículos eles são muito parecidos. Eu quero mostrar isso para vocês. Ó, Salmo 41, verso 13, está projetado? Fala assim, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade, eternidade, amém e amém. Agora, olhem o Salmo 72, o verso 18 e o 19. Ele fala assim, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas, bendito para sempre, e glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Agora olha o 89 e 52, que marca a transição do livro 3 para o 4. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Por último, Salmo 106, verso 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Praticamente idênticos os versículos. Pouquíssimas diferenças. Então a gente consegue enxergar que o editor, Esdras, provavelmente, ele pegou esses versos, né, e colocou eles como se fossem os pontos de marcação dentro dos salmos, aonde que ele iria fazer essas divisões. E isso mostra para nós o quê? A unidade do livro. Não foi algo feito aleatoriamente. Ele não escolheu uma quantidade X de salmos e, não, a partir daqui agora é livro 1, não, deixa eu pegar mais aqui uns 30, a partir daqui agora é livro 2, agora eu vou pegar 17. Nossa, mas está ficando estranho isso aqui, não, vou pegar mais 17. Não, a gente consegue perceber que teve uma sequência lógica. Porque senão ele poderia, por exemplo, dividir 50, 50, 50. Poderia dividir 30, 30, 30. Ele não fez isso. Ele dividiu de acordo com esses finais. E esses finais, então, eles vão indicar para nós que existe um tema, existe um propósito atrás de cada livro. Então, meus amados, essa divisão, apesar de nós vamos notar que ela não é igual nós pensamos hoje, né? Que a gente pega e divide todas as coisas bonitinhas e certinhas. Se a gente vai dividir hoje, a gente colocaria, não, vamos colocar todos os salmos que são de louvor aqui, os salmos de confissão de pecados aqui, vamos colocar agora os salmos que vão falar sobre orações, os salmos messiânicos aqui, e a gente divide dessa forma. Mas a gente vai conseguir enxergar que os salmos eles estão misturados entre os temas dele, mas a gente consegue sim separar os temas que são
predominantes dentro de cada salmo. Porque a gente consegue enxergar, dentro dessa divisão de 5 livros, algo que nós chamamos de enredo da salvação. O que é o enredo da salvação? É a forma como a qual Deus, Ele salva a humanidade. Como que Deus, Ele coloca em prática o plano da redenção dEle. O progresso da redenção. Isso, a gente precisa ter em mente que nós teremos 4 grandes eventos que vão separar para nós essa salvação, esse enredo da redenção. Que é a criação, quando Deus ele vem, cria o mundo. Em segundo lugar, a queda. Quando Adão e Eva pecam, eles comem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali eles caem, eles perdem a imagem que eles tinham de Deus. E aí, a partir daquele momento, nós temos um longo período até chegar na redenção. A redenção é feita com quem? Com quem? Com Jesus. Jesus vem no ano 1 e ele estabelece, ele cumpre esse plano da redenção. E agora é onde nós estamos, entre a redenção e a consumação. O que é a consumação? É a segunda volta de Cristo, a qual nós aguardamos. E aonde nós estamos, nós, a igreja. Eu não estou te escutando. Você está com o microfone? Então, Alô? Então, seria esse ponto que você acabou de dizer, seria onde nós estamos, seria a 7ª dispensação. Você fala... Aguardando a volta de Cristo. Tá, entendi. Essa questão de dispensações e separação, dispensação, gente, é como que Deus ele nos trata, entendeu? Hoje nós vivemos na dispensação da graça. Como assim? É que o modo como que Deus ele nos corrige é através da graça que foi derramada através do sangue de Jesus. Então nós vivemos hoje na dispensação da graça. Desde que Cristo morreu e ressuscitou, nós estamos neste modo de vida. Antes da dispensação da graça, então, por isso assim, eu não consigo enxergar 7 dispensações, para mim só existem 2. Entendeu? Então, antes da dispensação da graça, como que era feito o perdão de pecados? Como que era feito a expiação dos pecados? Como que as pessoas, elas tiravam os pecados de dentro delas? Através dos sacrifícios. Então, nessa época, nós tínhamos a dispensação das obras. Entendeu? Porque, à medida que a pessoa ela respondia à lei, se ela saísse fora da lei, ela tinha que oferecer um sacrifício em prol do pecado dela. Hoje em dia isso é preciso? A gente precisa oferecer sacrifício? Não. Por quê? Por causa da graça. Entendeu? Por isso que quem não está na graça, está na desgraça. Mas deu para entender? Beleza? Esse daí é uma questão mais de uma visão mais pentecostal, entendeu? Eu sou mais conservador. Menos é mais para mim. Queridos, então, os 5 livros eles terão uma temática que nós vamos ver e os temas das nossas aulas serão baseados dentro dessa temática. O livro 1, nós teremos a confrontação, vou falar com isso com vocês hoje, que é a luta de Davi para poder estabelecer o seu reino. Davi, literalmente, enfrentando seus inimigos. E isso vai falar para nós muito em relação àquilo que Cristo ele passou na terra também. Cristo ele não enfrentou seus inimigos para poder estabelecer o reino dele? Demais. Segunda parte, a comunicação. Depois que Davi ele consegue estabelecer o seu reinado, ele começa agora a divulgar sobre Deus para as nações. Para que Israel cumprisse o seu propósito, que era ser um farol para as nações. Por que Deus ele escolhe Israel? Por que Deus ele elege Israel como uma nação separada?
é para que Israel pudesse manifestar o nome de Deus na terra. E aí nós teremos esse aspecto na comunicação, e isso se aplica a nós hoje, a igreja, que vivemos no reino de Jesus, que Jesus, ele após vencer os seus inimigos, ele instituiu, e nós hoje, qual que é o nosso propósito? Manifestar a glória de Deus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso propósito. Terceiro livro, devastação. Israel não entende o seu propósito de comunicar o reino de Deus. Israel não entende o seu chamado de ser uma nação santa e separada, e ela se entrega à idolatria. Com base nisso, Deus ele manda o castigo, que ele vem através da Assíria para o reino do norte, e através da Babilônia para o reino do sul, e aí nós temos esse período da devastação, onde o povo eles ficam sem a terra e sem o templo. Quando esse povo ele está lá, no exílio, eles começam a entender qual que é o propósito deles ali. Por que Deus ele me trouxe aqui, para essa terra longe da minha família às vezes, longe do templo, longe do culto, longe daquela terra boa que eu tinha, que eu podia plantar o que eu quisesse? Por que Deus ele me trouxe, me colocou aqui, nesse lugar, onde às vezes eu sou submetido a trabalhos forçados, onde eu não consigo cultuar o meu Deus da forma que eu queria? Por que Deus ele me trouxe aqui? Eles começam então a entender aonde eles erraram. Eles começam a entender qual que era a falha deles. E, meu amado, dá certo. O exílio foi a melhor vacina que Israel tomou. Porque após o exílio, não houve mais problema de idolatria entre os judeus ali. Aquilo não aconteceu mais. Veio o pessoal de fora, os romanos depois que chegaram, os gregos e tal. Mas com eles não teve mais. Eles entenderam qual era o propósito deles. Mas o problema é que eles não entenderam o propósito dele de forma correta, de forma plena. E por último nós temos a consumação, que é a nossa finalidade como povo de Deus, que é louvar a Deus, que é glorificar a Deus. É o livro 4, o amadurecimento, que é quando o pessoal está no exílio. E o livro 5, a consumação, que vai falar a respeito da nossa finalidade, que é glorificar a Deus. E aí, nas nossas aulas, a gente vê isso de uma forma mais detida. Isso aqui é só um auxílio para vocês, tá? Para vocês saberem essa tabela aí da divisão temática dos Salmos. Depois, quem quiser dar uma olhada disso em casa, isso ajuda muito a gente. Esse tipo de salmo ele é o quê? Que às vezes a gente pode perder no tema, tá bom? Então vamos começar a falar do nosso livro 1 agora, nesse momento. Livro 1, confrontação. Tenham sempre em mente, é Davi contra a galera. É Davi contra os seus inimigos. Essa imagem aí já mostra para nós uma das primeiras lutas que Davi enfrentou, antes mesmo dele ser rei. Quando Davi, ele mata Golias, o gigante Golias. Irmãos, os livros 1 e 2, a gente vai notar que a maioria deles são compostos por salmos davídicos, ou seja, salmos da autoria de Davi. Foi Davi que escreveu aquilo. E é interessante isso para nós, porque mostra que o editor ele quis colocar uma espécie de um escudo. Um escudo para quê? Para proteger o livro? Não. Um escudo para poder defender a autoridade daquele livro. Que aquele livro, sim, ele é relevante. A pessoa ela pega os salmos para ler e ela dá de cara aí com 37 salmos davídicos. Aquilo mostra para ela que tem a autoridade do rei Davi. Que ele está lendo algo relevante. Isso é muito importante. E a gente consegue perceber então que do livro 1 ao livro 2 nós temos 72 salmos. E desses 72, 55 foram escritos por Davi. Quantos salmos Davi escreveu? Alguém lembra? Falei na última aula.
Davi escreveu 73 salmos. Se nós temos 55 aqui, quantos salmos sobram então para os outros 3 livros? 18. Certo? Então, olha só, de 72 salmos que nós temos, apenas 17 não foi Davi que escreveu, em 2 livros. Nós temos então uma concentração muito grande dos salmos davídicos nesses 2 primeiros livros, e eles terão, por causa disso, muitas coisas em comum. A gente vai conseguir perceber isso tanto nessa nossa aula hoje, mas principalmente na nossa próxima aula, que é a do 3º domingo de abril, certo? Próxima aula é o Salmo, depois nós temos ceia, Páscoa, e aí eu volto de novo. Nós veremos então que eles têm esses pontos de contato, e eles vão ilustrar para nós as várias fases da vida de Davi. E o que é tão importante é que nós vemos que esse livro 1 e 2, eles tinham essa finalidade de sempre chamar, de convocar o povo à adoração de Deus, mas colocando motivos por causa disso. Porque Deus me livrou, porque Deus me deu essa terra, porque Deus me deu essa bênção, porque Deus ele nos dá o alimento, porque Deus ele é o responsável pela criação, porque o Senhor é meu pastor, porque eu tenho tudo que eu preciso. Nós vemos então que os livros eles têm esse chamado total de colocar as pessoas dentro dessa atmosfera da adoração. Mas, apesar da maioria dos salmos do livro 1 serem de Davi, 37 são de Davi, só 4 que não são dele, os 2 primeiros livros, os dois primeiros salmos, eles não são de Davi. Eles não têm autor, são salmos órfãos. Por quê? Será que tem alguma coisa? Será que isso vai mostrar para mim alguma coisa? Esses 2 salmos nós vamos entender que eles são pilares poéticos. Eles são a base de toda a mensagem do livro dos Salmos. Quando o organizador ele coloca o Salmo 1 e o Salmo 2 para a gente poder ler antes do resto todo, ele está mostrando para nós qual que é a base, qual que é o fundamento desse livro. E esses livros, então, eles vão antecipar o assunto que nós teremos nos próximos 148 salmos. E isso foi de forma intencional. Se nós imaginarmos, então, o livro dos Salmos, ele seria uma espécie de templo, como se fosse uma construção. E essa construção, ela precisa de ter os seus alicerces. E nós temos 2. O primeiro alicerce é a lei. O que isso está falando para mim? O que o Salmo 1 ele fala para mim? Que todas as orações que eu faço, que todas as músicas que eu canto, louvando a Deus, que tudo isso, que toda a minha adoração, que toda a minha vida com Deus, todo o meu relacionamento com Ele, tem que ser baseado, tem que ser pautado pelas Escrituras. Se a minha oração ela estiver fora das Escrituras, ela está errada. Se as músicas que eu canto, elas estiverem fora das Escrituras, elas estão erradas. E o segundo alicerce, que é o Messias. O que é Messias? Alguém sabe o que significa a palavra Messias? Não é Salvador. Oi? Não é Redentor. Ungido. Messias significa ungido, escolhido, separado. Esse é o propósito do Messias. E aqui nós vamos ver então que essa figura do Messias, ela vai estar praticamente em todos os salmos, em todos os 150, não só no livro 1. Por quê? Quando eu olho para a palavra, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a lei, que é uma das bases, um dos fundamentos que eu tenho do livro dos Salmos, eu tenho que ler ela com os olhos, com os óculos, na esperança do Messias. Eu tenho que ler a palavra, tentando encontrar Cristo naquilo. Cristo ele está em toda a palavra.
Então eu tenho que olhar e ler e ver Cristo nisso. Até naquela, não sei se os irmãos conhecem, né? Tem uma passagem em Juízes, agora eu vou esquecer qual que é, mas que o marido, ele está junto com a concubina dele, que é uma espécie de segunda esposa, está na casa de alguém, e aí a galera da cidade chega até a porta, quer ter relação sexual com todo mundo, aí ele entrega a esposa dele, o pessoal estupra a esposa dele a noite inteira, e depois disso ele deixa a esposa morta lá na porta da casa. O que o marido faz? Ele pega, corta a esposa em pedaços e manda um pedaço dela para cada tribo de Israel. Olha que passagem mais macabra. Como que eu consigo enxergar Jesus nisso? Mas Jesus está lá. Às vezes não naquilo que o marido fez, mas naquilo que o marido deveria ter feito. Jesus é o nosso esposo ideal. Jesus é aquele que cuida da noiva. Jesus é aquele que não permitiria que isso acontecesse com a noiva. Pelo contrário, ele deixaria que isso acontecesse com ele mesmo. Porque foi isso que ele fez. Então nós temos que procurar enxergar a Cristo em tudo aquilo que a gente lê na Bíblia. Principalmente nisso. Então, esse é o segundo pilar que nós temos do livro dos Salmos. E o Salmo 1, a gente vai chamar ele de o Salmo com foco na Torá. O que é Torá? Alguém já ouviu essa palavra? Torá? O que é Torá? Lei. Qual que é a lei judaica dentro da Bíblia? Se a gente pegasse assim, lê para mim o versículo da Torá. O Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles são a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a Torá. Certo? Isso são os 5 livros que Moisés escreveu. São os 5 livros que o povo guardava. Lá nós temos vários códigos. Lá nós temos vários mandamentos. Lá nós temos o decálogo, que é os 10 mandamentos. Então nós temos muitas coisas ali, muitas informações, muitas ordenanças. Mas eu queria que nós mudássemos o nosso foco aqui e ampliássemos essa palavra lei. Porque para o salmista, quando ele vai falar Torá no primeiro salmo, ele está se referindo não só aos 5 primeiros livros da lei. Ele está falando sobre todo o Antigo Testamento. Então ele está se referindo aos profetas, ele está se referindo ao livro de Crônicas, ele está se referindo também ao livro de Reis, Samuel, Juízes, Josué. Ele está incluindo tudo isso, então, quando ele fala lei. A gente precisa pensar dessa forma. Porque senão, se a gente for fazer uma análise literal, quando a gente lê lá aqui, e na sua lei medita de dia e de noite, a gente vai pensar, o cara só vai pensar em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, de dia e de noite. Não pode sair disso. Só que não é esse o foco. O foco da meditação da pessoa, igual eu falei com vocês, era no quê? Nos Salmos. Eles decoravam as poesias de uma forma muito mais fácil do que eles decoravam as outras coisas. Eles sabiam as histórias? Sabiam. Mas é da mesma forma que eu e você vamos contar as histórias para outras pessoas. Não com aquela, digamos assim, com aquele detalhamento, com todos aqueles aspectos, igualzinho está escrito lá. Mas agora a poesia você consegue decorar ela. E é interessante para nós porque esse primeiro salmo ele já vai mostrar o primeiro confronto que nós temos. Apesar de não ter aqui a palavra inimigo, mas a gente já consegue ver um certo antagonismo, né? Um certo confronto, um conflito de ideias, um conflito de procedimento, um conflito do que eu faço, um conflito da minha resposta em relação à palavra de Deus. E eu quero que vocês observem agora a inclinação que o primeiro versículo ele vai trazer para nós. Vamos ler o primeiro salmo, então. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha.
e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós conseguimos ver claramente que, principalmente no verso 1, o movimento que o texto tem. Como assim? Ele vai começar a falar bem-aventurado, a palavra axé. O que é isso? É aquela pessoa que é abençoada, aquela pessoa que é feliz, aquela pessoa que é próspera, aquela pessoa que está com tudo em cima. Bem-aventurado é aquele que não anda. Nós temos que partir do princípio de que nós, enquanto nós estamos vivos, nós estamos andando. Mesmo que eu e vocês estivéssemos assim, igual vocês agora estão sentados. Mesmo que a gente esteja deitado, nós estamos andando, nós estamos caminhando. Porque a nossa vida ela não para. Não tem como você congelar a sua vida, entrar numa câmera criogênica e parar a sua vida total e acabou. Depois você descongelar e voltar a viver novamente. A nossa vida ela não para. Ela é essa continuidade até nós nos encontrarmos com a morte. Só que quando você anda, você pode escolher o caminho que você quer seguir. E aqui ele vai colocar para nós um primeiro grupo, que é aquela pessoa que anda no conselho dos ímpios. Essa pessoa que anda no conselho dos ímpios, ela automaticamente, ela vai andar no caminho dos pecadores. Se eu escuto o conselho dos ímpios, o caminho que eu vou andar não é outro senão o caminho dos pecadores. Ou você vai ouvir o conselho dos ímpios, e o conselho dos ímpios ele vai te levar a ter uma proximidade com Deus. Então você já vai para esse caminho dos pecadores. Só que existe um determinado momento da vida dessa pessoa em que ela cansa de andar. E ela precisa sentar. Ela continua vivendo, mas ela precisa sentar. E aonde ela senta? Na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores, na roda daquelas pessoas que não ligam para Deus, na roda daquelas pessoas que zombam da existência de Deus. A ideia que o salmista está colocando para mim aqui é a seguinte: eu parto desse princípio aqui, deste ponto, e eu vou caminhando. Então eu estou aqui nesse ponto, eu vou caminhando. À medida que eu vou seguindo o caminho dos pecadores, mais distante de Deus eu fico. E quanto mais distante de Deus eu estou, mais propenso a sentar na roda de quem zomba de Deus eu estou. E quanto mais eu convivo com esse tipo de pessoa que zomba de Deus, a chance de eu me tornar igual a essa pessoa é cada vez maior. Ele mostra para nós, então, uma distância que a pessoa ela começa num conselho, passa para o caminho e ela se assenta com outras pessoas que são do mesmo tipo. A distância que essa pessoa ela vai tendo do próprio Deus. E aí ele vem do nosso segundo ponto, que é justamente aquela pessoa que tem um procedimento totalmente diferente de quem segue o conselho dos ímpios, que são os justos. Os justos, eles não ouvem o conselho dos ímpios, mas eles ouvem conselhos. E aonde é que o justo se aconselha? Na lei do Senhor. Quando o justo está meditando na lei de dia e de noite, ele está se aconselhando com o Senhor. Mas agora eu quero que vocês notem a diferença do texto. Porque enquanto, no momento que ele falava do ímpio, o ímpio dá uma sensação para nós de cansaço, de alguém que anda, que senta cansado, que anda cansado, que senta cansado e se afasta de Deus.
ele vai usar agora uma linguagem totalmente diferente para poder se referir ao justo. Ele vai usar uma árvore. A árvore não anda, a árvore não caminha, a árvore não senta. A árvore, ela não consegue se alimentar sozinha. A árvore, ela precisa de outras coisas para ela continuar ali. O que o salmista está falando para mim e para você agora? É que o justo, aquela pessoa que vive de acordo com o conselho da lei, ela não precisa fazer nada. É Deus que faz por ela. Porque é Deus que sustenta a árvore. É Deus que mantém o rio, é Deus que faz nascer o sol. O justo, ele não precisa de nada, ele não precisa andar. O justo, ele não precisa caminhar, ele não precisa sentar. Ele já se encontra no descanso com Deus. E você quer saber, meu amado, se você é justo ou não? Veja os seus frutos. Porque ele fala para nós aqui que ele será como árvore plantada, que dá o fruto na estação certa. No tempo certo vem o fruto. Não quer dizer que dá fruto toda hora, mas dá fruto. E quais os frutos que nós temos dado? Essa árvore que se alimenta da palavra de Deus. Vocês viram a imagem quando começa a nossa aula, que eu coloco lá? Alguém sabe que árvore é aquela? Aquilo é uma figueira. Eu coloquei aquela imagem com um propósito muito específico. Porque o povo de Israel, nessa época, eles pegavam os salmos e meditavam no livro de Salmos, sempre embaixo das figueiras, que é uma árvore frondosa, dá muita sombra. E é justamente esse tipo de abrigo que nós temos que procurar. A sombra do Altíssimo, o meu esconderijo. O que eu vou fazer nessa sombra? Eu vou ficar lá respirando? Não. Eu vou meditar, eu vou me alimentar, eu vou conhecer, eu vou me relacionar com essa pessoa que me fornece essa sombra. Então, meus amados, deste salmo, no primeiro, nós temos já esse primeiro confronto entre os ímpios, que nós podemos considerar, entre aspas, inimigos dos justos. Porque as ações dos ímpios, elas não ajudam os justos a se aproximar de Deus. Então, nesse sentido, eles são sim inimigos. Não quer dizer que nós temos que nos separar deles, não quer dizer que nós não temos que ter convívio, muito pelo contrário. Mas agora, até que ponto você se deixa ser influenciado por esse mundo lá fora? Até que ponto você vive no conselho dos ímpios? Até que ponto o conselho dos ímpios define a roupa que você veste, define a sua aparência, define o carro que você quer ter, a casa que você quer ter, a vida que você quer ter? Até que ponto esse conflito de justos e ímpios, ele interfere na sua vida? Em que você abandona tudo o que você tem, meu amado, para poder ir em busca de algo tão vazio. Muito cuidado. Nós vamos ver esse contraste dessas pessoas, tanto justos quanto os ímpios, a todo momento nos Salmos. A todo momento isso vai acontecer, lógico, que com nomes e características diferentes. E é interessante porque nós temos apenas 3 salmos que têm um foco exclusivo na lei do Senhor. A palavra Torá ela aparece outras vezes, mas exclusivamente, salmos que são só dedicados a isso, nós só temos 3. Que é o Salmo 1, é o Salmo 19 e o último, que é o Salmo 119. É muita coincidência, né? O 19 e o 119 serem os salmos específicos da Torá. Mas isso forma para nós uma estrutura de sustentação desses salmos. Porque o Salmo 1, ele é a introdução de todo o livro. A primeira coisa que a gente enxerga quando a gente começa a ler salmos é o Salmo 1. E depois, no livro 1, que é o principal livro de Davi, que é o principal escritor de salmos, nós temos o Salmo 19, que vai falar sobre a lei de Deus. E depois, o salmista, o organizador dos salmos, ele vai colocar para nós só lá no 5º livro, o Salmo 119,
Ou seja, nós temos a lei no início, no livro 1 e no livro 5. Isso mostra para nós que os salmos, eles começam com a lei do Senhor e eles terminam com a lei do Senhor. Ou seja, a lei do Senhor é a base para toda poesia. Eu lembro de um episódio muito engraçado na minha vida, quando eu tinha acho que uns 8 anos de idade, 9 anos, por aí. E a gente começou a ir na igreja lá na minha casa, a gente ia lá na segunda igreja presbiteriana. E aí nós fomos orar, né? Estava eu, minha mãe, minha irmã, e tinha um primo que morava comigo também. E eu lembro direitinho, cara, da minha primeira oração. Que vergonha. Eu lembro que eu orei assim: Senhor, abençoa a galera aqui, abençoa todo mundo, que nós possamos viver para sempre. Que o Senhor renove os nossos dias para a gente viver para sempre. Oração de uma criança. E eu lembro que minha mãe falou assim: ó filho, a gente não pede para Deus para viver para sempre. A gente pede para Deus para Ele abençoar a gente, para que a gente tenha relacionamento com Ele, para que a gente possa viver com Ele para sempre, mas é lá no céu, que na terra a gente não vai viver para sempre. A gente vai morrer um dia, isso vai acontecer. Mas isso demonstra o quê? Falta de conhecimento. Eu não sabia. Tinha acabado de começar a ir na igreja, naquela empolgação e tal. Eu não sabia que Deus, Ele não... A gente ia morrer um dia, né? Achei que quando a gente viesse para a igreja, Deus ele ia preservando a gente. Mas isso acontece. Falta de sabedoria. Por isso que nós precisamos da leitura da Bíblia quando nós oramos. Por isso que a nossa oração ela tem que ser uma oração bíblica. Salmo 2. A centralidade do Messias, do ungido de Deus. Vamos ler ele. Fala assim: o reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Como que termina o verso aqui? A última frase. Como que começa o Salmo 1? Será que é coincidência? O nome desse texto assim, montado desse jeito a gente chama de inclusio. É como se fosse uma espécie de sanduíche. A gente tem o bem-aventurado, o pão de cima, o bem-aventurado, o pão de nosso, e nós temos toda a temática no meio, todo o recheio desse sanduíche, que envolve o quê? Lei e Messias. Olha como os temas eles são unidos. Olha só a capacidade artística de quem organizou isso aqui. Eu fico todo arrepiado. Isso, meus irmãos, mostra para nós, então, que existe essa conexão entre lei e Messias, porque o Messias, ele é justamente aquela pessoa que será responsável por ministrar, por exercer a lei do Senhor na terra. O Messias, ele tem essa característica real. E é interessante que o Salmo 2, ele vai falar isso para nós, que o Messias de Deus, ele terá a sua dinastia perpétua para sempre. Para sempre Davi, ele vai ter um rei assentado no trono. Essa é uma promessa de Deus para ele.
E essa base dessa promessa messiânica está lá em Samuel, capítulo 7, versículo 4 ao 17. Eu vou ler para vocês só o verso que é interessante para nós. Samuel, capítulo 7, verso 7. Fala assim, ó, a partir do verso 16. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, conforme toda essa visão, assim Natan falou com Davi. Essa é a promessa de Deus, essa é a promessa que Deus ele faz a Davi, por intermédio de Natan. E isso mostra para ele que ele sempre teria um representante lá, que a chama dele nunca se apagaria. Naquela folhinha que eu dei para vocês, se vocês olharem atrás, a dinastia dos reinos de Judá, todos eles são da linhagem de Davi, todos, sem exceção. Sem exceção. Até a destruição do reino, nós temos reis davídicos lá. Porém, nós teremos um período que não terá rei davídico, mas depois um outro rei vai ocupar esse trono, e aí sim de forma eterna, que é Jesus, que é da linhagem de Davi. Quando você olha o primeiro capítulo de Mateus, ele vai traçar para nós uma genealogia de Jesus a partir de Abraão. E lá ele mostra que Jesus ele está da linhagem de Davi. Então, meus amados, a gente consegue perceber esse confronto agora de um modo mais claro, e não só de ímpios e justos, como a gente viu no nosso salmo anterior. A gente consegue ver isso de forma muito mais clara. No verso 2, fala assim: as nações conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso fala para nós que, ao mesmo tempo que eles tentam guerrear contra o Messias, contra o ungido de Deus, eles também estão indo contra o próprio Deus. O Senhor vai declarar para o seu Messias: tu és meu filho. Isso lá no verso 14, Deus fala a mesma coisa para Davi. No verso 14, 2 Samuel, capítulo 7, verso 14, Deus fala a mesma coisa para Davi: tu és meu filho. Indicando que os dois são os ungidos de Deus. E ele ainda faz uma promessa para esse ungido, que as nações e todos os confins da terra seriam dados a ele por herança. Esse salmo, então, ele está mostrando para nós que tanto o rei, o trono de Deus, o rei poderoso, soberano sobre toda a terra, assim como o trono do Messias, do escolhido, lá em Jerusalém, são, na verdade, um trono só. Esses tronos, eles são unificados, de modo que aquele que governa Israel é da vontade soberana de Deus. E quando você vai contra ele, você vai contra o próprio Deus. E algo legal que nós temos é que esse trono, existe um episódio em que esses tronos eles são unificados. Quando Saul ele assume o trono, a Arca da Aliança não está em Jerusalém. Quer dizer, Jerusalém nem era capital ainda. Mas o rei e a arca não ficavam no mesmo lugar. A arca ficava em Siquém, depois ela foi perdida na guerra. Os filisteus roubaram a arca. E essa arca, ela volta. Quem é que traz a arca de volta? Davi traz a arca de volta. Isso está lá no capítulo 6 do segundo livro de Samuel. Davi traz essa arca de volta. E a arca, que representava a presença de Deus, ela passa a habitar o mesmo lugar que o rei. Então nós temos em Jerusalém o rei e a arca no mesmo lugar. Isso representa a unidade, a unificação desses tronos. Por isso que Davi fica muito feliz. Por isso que Davi ele se alegra tanto e dança com
verso fala que ele dança com todas as suas forças, enquanto a procissão chegava com a Arca da Aliança. Porque ele sabia que a partir daquele momento ele não estava governando mais sozinho, que o próprio Deus estava governando junto com ele. E é justamente essa noção que o segundo salmo passa para nós. A gente conclui então esses dois salmos. Nós temos essas duas poesias que vão mostrar para nós a mensagem dos salmos de forma resumida. E nós vemos a diferença entre dois grupos e como eles respondem à lei de Deus. Nós vemos também que Davi e os seus descendentes serão estabelecidos em um lugar perpétuo. A chama deles nunca se apagaria. E que o Senhor, Ele governaria tanto a terra quanto o céu. O que é mais importante nós entendermos é que a mensagem do Saltério ela vai estar baseada nisso aqui, que o reino de Deus, ele se funde com o reino do Messias. E isso começa com Davi. E é isso que Salmos vai mostrar para nós. Porque apenas dessa forma a gente consegue entender a noção que o povo de Israel tinha de ter um rei, mesmo no exílio da Babilônia. E é apenas dessa forma que nós conseguimos entender hoje por que Jesus ele é o nosso rei. Por que Jesus ele está sentado num trono e ele é o nosso rei, ele é Senhor sobre as nossas vidas. Porque o trono de Deus, Criador dos céus e da terra, se fundiu com o trono do Messias, que é o trono no qual Jesus está assentado. Então nós temos esses dois salmos de introdução. Nós temos, então, o nosso livro 1, basicamente do Salmo 3, que é um salmo davídico, até o Salmo 41. Então, o livro 1, se nós pensarmos de um modo muito específico, ele tem 39 salmos. E desses 39, apenas o Salmo 10 e o Salmo 33 não são de Davi. Na verdade, eles não são de ninguém. São salmos órfãos, tanto 10 quanto 33. Mas é interessante que a gente consegue notar, já no capítulo 3, esse confronto. E eu acredito que esse Salmo 3, ele foi colocado aqui, nessa posição, de modo muito estratégico. O Salmo 3, ele vai contar para nós a batalha de Davi contra quem? Olha aí para mim, Salmo 3. Sozinho, egoisticamente? Ou você vai poder usar isso para poder abençoar outras vidas? Às vezes a gente pensa muito em nós, nas nossas necessidades, naquilo que nós precisamos. E nos esquecemos que Deus ele não olha só para nós. Deus ele não vai me dar alguma coisa pensando só em mim. Mas Ele vai me dar alguma coisa pensando naquilo que eu posso fazer para poder abençoar outras pessoas. Porque esse é o propósito da minha vida. O livro 1, ele apresenta para nós um alto número de referências aos ímpios. Nós teremos aí ímpios, inimigos e adversários. Mais ou menos de todos os 41 salmos que nós temos, 30 vão falar a respeito desse conflito, desse confronto. Então, olha só o alto índice que nós temos dessa guerra constante. Por isso que o tema do livro 1 é essa confrontação. E fora isso, os outros 11 desses, 3 salmos têm a presença de inimigo, mas não de um confronto explícito. E os outros 5, eles vão falar sobre a morte, que é, em última análise, o nosso inimigo final. Então, meus irmãos, para a gente poder só concluir esse salmo primeiro aqui, quando nós seguimos esse exemplo que eu falei com vocês, das nossas petições, elas visarem o bem de todo o povo de Deus, nós estamos nos aproximando cada vez mais da bênção do Senhor. E esse é o nosso propósito final. O salmista ele vai concluir o livro 1, lá no Salmo 41, com outro salmo messiânico, que é algo muito interessante. E eu quero destacar com vocês o verso 9, que fala assim: até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Isso parece com alguma coisa? Até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, da mesma tigela que eu, levantou contra mim o calcanhar. Parece com o quê? Judas.
Jesus e Judas. Olha só, 1000 anos antes de Jesus chegar, a gente já tinha uma referência clara à traição e à última ceia, aquilo que aconteceu lá. Isso mostra para nós essa luta constante entre o povo de Deus e Satanás. Satanás, que no Antigo Testamento tinha essa representação mais dos povos estrangeiros, que não queriam que Israel fosse uma nação, que não queriam que Israel fosse um reino, que não fosse uma nação abençoada ali. E depois, no Novo Testamento, nós temos digamos que a conformação dessa ideia dos nossos inimigos, que a gente consegue entender que o nosso inimigo não é carne e sangue, mas são os principados e potestades, os dominadores do mal. Então a gente passa dessa luta carnal, igual Israel tinha no Antigo Testamento, e no Novo Testamento a gente passa por essa batalha de um modo mais espiritual. E à medida que o saltério ele vai se desenvolvendo, nós vamos ver essas batalhas várias e várias vezes. Só para a gente encerrar a nossa aula, eu falei com vocês uma citação de Lutero, no comecinho da nossa primeira aula, né? Eu queria trazer agora essa citação para vocês aqui, de modo mais, digamos que, completo. Colocou lá, né? Lutero ele vai falar assim sobre o saltério. O saltério deve ser um livro precioso e amado, se por nenhuma outra razão, por esta. Ele promete a morte e ressurreição de Cristo tão claramente e retrata o seu reino e a condição e natureza de toda a cristandade, que poderia muito bem ser chamado de uma pequena Bíblia. Nele é compreendido de forma mais linda e breve tudo o que está na Bíblia inteira. Na verdade, tenho a noção que o Espírito Santo quis assumir a responsabilidade de compilar, de resumir uma pequena Bíblia em um livro de exemplos de toda a cristandade para todos os santos. De modo que quem não pudesse ler a Bíblia inteira, tivesse aqui, de qualquer maneira, quase um todo resumido, compilado em um pequeno livro. Essa é a riqueza dos Salmos. É isso que eles mostram para nós. Esse desenvolvimento da salvação, como que Cristo ele chega, a promessa. E é muito assim, espantoso isso. O fato de que Davi escreve essas coisas, você olha lá o Salmo 22. O Salmo 22, ele vai narrar praticamente a crucificação de Jesus. Meus pés e minhas mãos foram transpassadas. Eu estava cercado por cães. Ele vai narrar praticamente a crucificação de Jesus, e Davi escreve isso 1000 anos antes de Jesus ser crucificado. A gente vê outros salmos também que falam a respeito dessa vinda de Cristo, 500 anos antes dele ser crucificado. Isso mostra para nós a maravilha da obra de Deus. Só por isso, só por essa interesse, essa obra de arte que a gente vê, de um livro que foi escrito em 500 anos, ele ter toda essa unidade, essa profundidade, todas essas palavras que se conectam umas com as outras, só disso a gente já consegue perceber que isso não é obra humana, meu amado. Não tem como o homem ter escrito isso aqui sozinho. Não tem como ele ter nascido da mente dele, da mente artística dele, por mais frutífera que ela seja. Isso aqui nós só conseguimos explicar quando o Espírito Santo ele entra no jogo. Sem o Espírito Santo, isso aqui a gente não consegue entender e compreender o livro dos Salmos. Que vocês continuem lendo. Até semana que vem, pessoal chegando aí até o Salmo 41. Porque é importante a gente conseguir entender essa construção. Próxima aula, o Saulo estará. Microfone? Pode? E a gente falar para os nossos irmãos e tudo. Então, eu quero fazer um pedido para os irmãos. Hoje eu completo 63 anos. E eu quero que vocês orem por mim, porque, para mim, a oração é o melhor presente. Certinho, Carmelita. Então, vem aqui na frente. Aqui. Diana, vem cá orar pela Carmelita. Representando Saulo. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse dia, Deus. Um dia que
que o Senhor fez para a Carmelita, Senhor, comemorar a sua obra de arte, ó Pai, no ventre da mãe dela, Deus. Te agradeço, ó Pai, te agradeço por essas palavras que a partir do Marcos o Senhor ensinou aos nossos corações e que possamos realmente ter esses olhos, esses sentidos, esse coração aberto, ó Pai, para entender como a sua obra, ela é tão bela, Senhor, ela é tão perfeita, ela é tão ligada, Senhor, assim como o Senhor fez Carmelita, Senhor. Peço que o Senhor esteja abençoando ela nesse dia e que ela contemple ainda mais essas belezas para te adorar como o salmista nos propõe, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Vai na paz. Deus abençoe vocês. Boa semana.